Louvado seja Deus. Estamos de volta, então, agora para o momento da palavra, tá bom? Da palavra do Senhor. Então é importante que todos estejam em comunhão, buscando a Deus junto de nós, e o Senhor vai falar com as nossas almas. Antes disso, vou deixar para vocês o recadinho das ofertas. A irmã Sueli já fez os últimos atendimentos com o que nós tínhamos aqui das cestas básicas. Lembra do último vídeo que eu fiz para vocês? Agora tem mais coisa, não para. Nós desde a primeira leva, nós ainda não conseguimos atender todos. Então vai se multiplicando, ela vai dividindo aqui, fazendo o que pode para atender esse povo. Mas com paz, com tempo, Deus vai preparar tudo. Então deixa Deus usar do seu coração, ajuda a gente e nós vamos junto levar essa mensagem de esperança a muitos corações, tá bom? Vamos ouvir o recadinho das ofertas, a gente já volta. Bora lá. A paz de Deus, povo de Deus. Deus que abençoe grandemente a sua vida. E você que deseja ofertar aqui para ajudar o canal da Hora da Bênção a continuar a levar a mensagem do Evangelho, nós vamos deixar aqui os dados bancários. A nossa chave do Pix, o nosso e-mail, que é contato@horadabenção.com.br. contato@horadabenção.com.br. E o nosso celular, que é o 011 91488 3827. Para você que deseja fazer depósito direto no Caixa, é no Banco Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é pessoa jurídica, e a conta corrente é a 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção, tanto o depósito quanto as duas chaves do Pix, o e-mail e o celular. Toda ajuda será bem-vinda para que nós continuemos a levar a palavra e continuemos a fazer também os atendimentos aos necessitados, como vocês têm acompanhado nos nossos vídeos aqui. Que Deus retribua em muitas bênçãos e nós contamos com você para que nós continuemos com esse trabalho tão bonito que Deus tem preparado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer as ofertas, então? Senhor, te damos graças pela contribuição da nossa querida Irmandade e quanto Deus tem abençoado a vida do teu povo que com amor tem doado, tem colaborado para que a gente continue com esse canal no ar. Não deixa faltar o pão de cada dia na mesa de todos nós e muito mais, que jamais nos falte a palavra da vida eterna que é o pão celestial. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro dos Salmos de Davi, no capítulo 137. A irmã Fátima, tem bastante gente de Portugal assistindo a gente. A irmã Fátima e família são brasileiros que estão em Portugal em tempos de voltar para o Brasil. Aí, ó, saudades da pátria. Vem para cá, vem para o Brasil, comer arroz e feijão, né? Vamos lá, saudades da pátria. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai-a, arrasai até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em seus filhos e der com eles nas pedras. Só até aqui, amados. Amém. Senhor, te pedimos que fale com as nossas almas, que não nos deixe, e que faça o teu Espírito trazer a inspiração e o entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Salmo é sempre motivo de alegria, né? Já era cânticos, já era para louvores, já era para adorar a Deus, né? Que o salmista fazia, ou o cantor mor fazia, enfim, tinha essa finalidade. Mas aqui não era uma história, esse salmo em especial, a gente não sabe a ordem que eles foram escritos, eles estão, enfim, catalogados aqui, estão inseridos na Bíblia, nessa ordem de 1 a 150, mas a gente não sabe se o 1 é o primeiro mesmo, se o 150 é o último, não sabe a ordem do tempo em que eles foram escritos e nem
quanto tempo, mas também não faz muita diferença, porque ele não é um diário. Não é como os evangelhos, que eles vão contando a história de Cristo de uma forma progressiva, né? Desde o comecinho até a crucificação e tudo mais. Mas, enfim, nesse momento, eles contam e eles choram e lamentam por conta da escravidão que o povo de Israel sofreu sendo levado para a Babilônia. Nesse tempo, passou-se a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, passou-se a história de Daniel e de tantos outros homens e mulheres e outros anônimos que não ficaram escritos para a posteridade. Mas aqui, alguém, que ele não fala se foi o cantor mor, não fala quem foi que escreveu, chorava de saudade da pátria, saudades da pátria, de saudades da sua terra. Mas essa noite, hoje, nessa live, essa palavra não quer representar só a história da querida irmã Fátima, que está em Portugal, se preparando para voltar para o Brasil, para a terra dela, mas de uma saudade que nós também temos, de alguma coisa que ficou no passado. Deus sabe exatamente por que manda a sua palavra. Um sentimento, uma esperança. Eu vou dizer para vocês, de verdade, eu tenho saudade do crente que eu era de 20 anos atrás. Eu tenho saudade. Vai fazer 30 anos que eu fui batizado. E eu não posso dizer para os irmãos que eu tenho... Talvez eu tenha mais maturidade espiritual, o couro está mais grosso, o tempo passou, mas aquela simplicidade, aquela crença do começo, não sei, irmãos. Não posso ser leviano e dizer para os irmãos, não, eu sou mais crente do que há 20 anos atrás, mas nem com vontade, nem com doce de leite por cima. A gente enfraquece. Todos nós enfraquecemos. E o que eu tenho pedido a Deus, assim, constantemente, é para que toda vez que eu vier aqui, eu seja quem eu sou. Eu tenho medo, eu me preocupo, às vezes eu não creio, igualzinho vocês. Pode ser que tenha alguém aí que não tem medo de nada, que crê em tudo, que não duvida de nada. Nossa, parabéns, você podia até vir fazer a live aqui no meu lugar, tá muito melhor que eu. Mas de via de regra, todo mundo dá uma manquejada. Essa palavra, ela quer trazer, pelo que eu sinto da inspiração de Deus, ela quer trazer a todos nós à tona, trazer de volta, levar de volta também os nossos corações a crença, a fé, a esperança, a ousadia de espírito, não a displicência, nem a inconsequência. A ousadia, a coragem de se lançar aos pés de Deus, a coragem de se lançar, enfim, inteiramente na palavra de Deus. Eu sei que vocês entendem o que Deus está a dizer. É isso que a palavra quer trazer a cada um de nós. Essa completude, essa alegria, essa firmeza espiritual. Tá com saudade de casa? Tá com saudade de ser quem você era antes da depressão, antes da Covid? Essa pandemia foi tão agressiva, tão forte, tão invasiva na vida de todos nós, e isso porque nós estamos aqui com vida. Você imagina quem perdeu o ente querido. Eu, da minha família, graças a Deus, não tivemos notícia de ninguém que faleceu, mas eu tenho absoluta certeza que tem irmãos aí nos assistindo agora, que na sua família houve alguém, você talvez tenha perdido alguém. Mas ela foi tão agressiva, ela invadiu tanto as nossas vidas, que a nossa história foi dividida em duas partes. Antes da pandemia e depois da pandemia. Acho que todos nós, não tem como. A sua vida foi dividida, os nossos hábitos, os nossos costumes, a maneira com que nós nos relacionamos das pessoas. Eu fui ver um imóvel esses dias com a Dani, e o corretor chamado Eberson, até um abraço para ele assistindo a live, nos recebeu super bem, e estávamos a Dani, eu, a Helena e ele. E ele esticou a mão e eu, sem nem perceber, fiz assim para dar soquinho na mão, porque a gente já está acostumado. Aí eu falei, desculpa, peguei na mão dele e tal. Ainda assim, é recomendável o afastamento social e tudo mais, mas
O que eu estou dizendo é que os nossos hábitos mudaram. A nossa maneira de pensar mudou. Quando você via, antes a gente se importava de ver alguém gripado, saía junto, andava do carro junto, bebia no mesmo copo. Hoje a pessoa dá um espirro, você vai, Senhor, cobre com o teu sangue. Já começa a passar álcool gel, já passa na cara, já borrifa álcool na cabeça, e já começa a orar e repreender. Nós estamos num estado na defensiva continuamente. Mas essa palavra vem hoje para dizer que Deus compreende tudo isso, que Deus sabe os seus medos, os seus anseios, as suas preocupações, que Deus entende quando você fica chateado, e que ao invés de te censurar por estar triste, Ele vai mover, aleluia, aleluia, Ele vai mover céus e terra para te ver feliz. Ele vai mexer onde for preciso para te ver bem. Tem gente, irmão, que se alegra com uma flor, tem gente que se alegra com uma bala, tem gente que se alegra com uma Ferrari. Depende de como é o teu coração. A Helena tem 2 anos. Se você der uma caneta colorida para ela, bem colorida, vale muito mais do que um apartamento na Avenida Paulista. Porque o coração dela é simples, é um bebê. Então qualquer coisa satisfaz. E hoje o Senhor te diz, eu quero fazer você, glória o nome do Senhor, tornar-se novamente a ser aquela pessoa que você era. É dessa pátria que você fala. Por que eu digo isso, irmão? Porque aqui dentro de nós é um estado, é um país, é uma cidade, é um mundo só meu, o mundo de Rodrigo, o mundo da Joyce, o mundo da irmã Joana, o mundo do irmão José. Aí dentro, aqui dentro, se passam os seus pensamentos, os seus medos, a raiva, o ódio, o rancor, as dúvidas ou não. Alguns você externa, outros estão só aí. Por que que a palavra diz que o coração do homem só Deus pisa, terra que só Deus pisa? É só Deus que mexe. É só Deus que opera ali dentro. Aleluia. O nome santo do Senhor. E é nisso que Deus está trazendo essa santa palavra para nós. Eu vou te trazer de volta a sua pátria. Aleluia. Vou te trazer de volta quem você era. Vou te trazer de volta a fazer o que você fazia. É um passo de cada vez. Se você for de carro aí para Portugal, onde os irmãos nos assistem, é impossível, tem que atravessar o oceano, mas que houvesse uma estrada, levaria X tempo. Se você for de navio, leva Y tempo. Se você for de avião, leva Z tempo. E assim por diante. Mas todos dão no mesmo destino. Cada um com um espaço de tempo entre a saída e a chegada. E assim Deus vai fazer na tua vida essa noite por essa palavra. Eu estou te levando de volta para casa. Para ser quem você era. Viver o que você vivia. Mas existe, irmãos, a questão da escravidão, de que eles foram levados cativos para a Babilônia. Você foi levado cativo para essa depressão. Você foi levado cativo para essa tristeza, para esse desemprego, para essa doença. E aqueles que os levavam cativos diziam, cantem-nos um dos cânticos de Sião. Eles tinham pego as harpas e pendurada no salgueiro os livros de cânticos. E aquele que os levavam presos ainda dizia, canta. É como você pegar um passarinho livre, pôr na gaiola e falar, agora canta. Ele até pode vir cantar, mas será de alegria? Então, irmãos, o adversário quando nos aprisiona em alguma situação, quando nos aprisiona em algum momento triste das nossas vidas, ele ainda faz de tudo para espizinhar. Ele faz de tudo para nos fazer com que nos sintamos ainda pior, mal, que nós nos sintamos culpados pela nossa prisão. Mas hoje, irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Deus te diz por essa palavra, assim como Deus livrou o povo de Israel do cativeiro, o Senhor te livra hoje em nome de Jesus, dessa prisão de sentimentos, dessa prisão espiritual, dessa prisão material que te colocaram. E não obstante a isso, ainda querem te rechaçar, ainda querem te judiar, ainda querem te ver para baixo, te querem te ver triste, mas o Senhor te diz pela sua santa palavra, não verão jamais.
porque o Senhor não permite e não permitirá que a sua igreja seja, irmãos, rechaçada, seja ridicularizada pelo adversário. E Deus sabe de tudo que você tem feito, procurando voltar a ser aquela pessoa que você era. Senhor, eu orava, não oro mais. Senhor, eu estava na tua casa, não tenho ido mais, não tenho força. Senhor, eu ajudava o pobre, não ajudo mais. Senhor, eu acreditava nas pessoas, não acredito mais. Eu só vejo gente ruim, o povo só quer o meu mal. E todo mundo que chega perto de mim é para querer arrancar um pedaço. Não temas, irmão. Não teme, irmã. O Senhor conhece todas essas situações da sua vida. E Ele está te enviando a sua palavra hoje. E te diz, eis que sou contigo. Te farei voltar ao primeiro estágio. E a glória da segunda casa, aleluia, será maior do que a primeira. O teu segundo estágio será melhor do que esse primeiro. E o que acontece, a diferença do primeiro para o segundo, é que agora você já sofreu, o couro já engrossou, você já adquiriu experiência. Nenhum de nós pode dizer que o sofrimento não traz experiência. Um trabalho ruim que você teve, um relacionamento conturbado que você teve, uma comida ruim que você comeu. Olha, aqui tem um pouquinho de vidro moído, você quer? Deus me livre, isso aí faz um mal danado. A experiência, aquele sofrimento causa em nós experiência. E é isso que o Senhor está trazendo para você por essa palavra. Não temas, não se cobre, não deixe o adversário fazer de você um muro dos seus lixos, enfim, um lugar de descarte de tudo que é sentimento ruim. Não deixe, irmão. Não deixe, irmã. O Senhor está trazendo a palavra hoje para te dizer, eu estou te levando de volta para casa. Para ser quem você era, para que a bênção de Deus esteja sempre sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua história. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então, irmão, irmã, creiamos nessa doce palavra e permita a Deus que ela esteja depositada nos nossos corações. E que essa noite, ainda que com frio, nós possamos ser aquecidos pelo Espírito Santo e você possa dizer, Senhor, glória a Deus, estou voltando para casa, estou voltando a ser quem eu era na tua presença. Deus te diz, eu estou te devolvendo os teus dons, glória ao Senhor, eu estou te devolvendo a tua unção, a virtude da minha palavra, eu estou devolvendo a coragem, eu estou devolvendo a intimidade que você tem com Deus. Te diz o Senhor, dá glória a Deus, porque tudo te será restituído e você vai glorificar o nome do Senhor. Guardemos, irmãos, essa palavra. Deus seja louvado. Amém.
Muito bem, irmãos, glória a Deus. Estamos de volta depois da palavra que Deus nos mandou e eu tenho certeza que essa igreja vai glorificar a Deus. Dá glória a Deus aí na live e sinta esse abraço de Deus pela tua alma, pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora agradecer para a gente encerrar o culto? Oremos então. Senhor, graça te damos, pois a tua santa palavra está depositada nos nossos corações e nós já podemos enxergar aquela pessoa que éramos, tornando a tomar posse em nós, a fazer parte daquilo que nós somos. Reaviva a tua palavra, reafirma a tua palavra no coração da tua amada igreja. Aleluia. E que amanhã possamos novamente estar aqui, louvando, engrandecendo e bendizendo o teu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma boa noite ao povo de Deus, muito obrigado pelo carinho, por estarmos juntos aqui. Eu tenho certeza que o Senhor está abençoando a vida de todos nós. E a palavra está chegando cada vez mais longe, nós contamos com vocês para isso. A santa paz de Deus, o amor do Senhor Jesus e a sua palavra estejam em todos os corações. Amém, Jesus.